Continuar o assunto da aula passada, né? A gente começou a ver a parte de consultas em SQL na aula passada. Começamos lá vendo, né, cláusula select, from, where. Como é que a relação da SQL, né, em relação aos comandos que a gente aprendeu da álgebra e do cálculo relacional, como é que tem uma relação, né, na forma como a gente monta as consultas em SQL e a forma como, né, tanto a álgebra relacional quanto o cálculo relacional foram criados, né? Então, acho que deu para perceber como é que a SQL foi inspirada em cima das operações da álgebra e do cálculo relacional. Aí hoje a gente avança com mais um conjunto de coisas que a gente pode fazer nas consultas em SQL. Então a gente vai aprender mais umas cláusulas e mais algumas coisas que a gente consegue colocar nas consultas para manipular de maneiras diferentes ali a tabela para a gente conseguir, né, novos tipos de informação. O primeiro recurso que a gente vai ver, né, está relacionado com um conceito que a gente tem, né, da SQL e isso vem da própria álgebra relacional também, que cada operação que a gente realiza, né, cada consulta que a gente realiza, o retorno disso é uma nova, né, pode ser considerado uma nova tabela, é uma nova relação, ou seja, é um novo conjunto de dados que foi retornado como resposta. Então, se eu posso considerar isso como uma nova tabela, eu posso utilizar ela aonde uma tabela, né, onde a SQL espera encontrar uma tabela, um conjunto de dados. Uma possibilidade que a gente tem de utilizar esse conceito é criar consultas dentro de outras consultas. É o que a gente chama de consulta aninhada. Então, é fazer uma consulta, né, fazer parte de uma consulta externa, né, uma consulta mais interna, fazer parte de uma consulta mais externa, de modo que a gente está recuperando algum tipo de dado ali que a gente está usando para testar, está usando de alguma forma, né, aquela informação que está sendo recuperada na consulta interna para testar alguma coisa na consulta externa. Por exemplo, né, nessa consulta aqui, ó, recupere o nome e endereço de todos os empregados que trabalham no departamento de pesquisa. A forma que a gente vem fazendo até então, né, se eu quero pegar todos o nome e endereço dos empregados do departamento que trabalham no departamento que tem o nome de pesquisa, né, a gente faria de que forma? Né? Eu juntaria as tabelas de empregado e departamento, né, faria a junção das duas tabelas, e aí depois a seleção somente daquele que tem o nome do departamento igual à pesquisa. Então seria uma junção normal, selecionando com o nome do departamento de pesquisa. Consulta aninhada é uma outra forma da gente escrever aquilo, né? Só que a diferença aqui é que você vê que na consulta externa eu estou colocando só os dados que me interessam, só da tabela empregado. Eu não estou fazendo junção. Né? Lembra que a minha tabela empregado, ela conhece o código do departamento, mas ela não conhece o nome do departamento. Eu preciso saber, o meu filtro, né, minha condição de seleção, é que o nome do departamento é igual à pesquisa. Então, quem sabe o nome do departamento é a tabela departamento. Aí, o que a consulta aninhada faz é ir direto na tabela e perguntar para ela. Ela fala, então vai lá na tabela departamento e me retorne o código, né, o D-número do departamento que tem o nome pesquisa. Então, o resultado dessa consulta aninhada vai ser o número desse departamento. Esse número do departamento que tem o nome pesquisa, a gente vai usar aqui como parte do critério de seleção que a gente está testando para ver qual empregado a gente vai retornar. Então, se a gente quer os empregados que trabalham no departamento de pesquisa, é só verificar se o código do departamento desse funcionário é igual ao código do departamento que está retornando dessa consulta mais interna, que está trazendo o código do departamento chamado pesquisa. Então, isso aqui é uma outra maneira que a gente tem de escrever, né, consultas. Então, ao invés de fazer a junção das duas tabelas, eu estou consultando diretamente a tabela aqui, procurando a informação que eu quero e testando para cada funcionário se o valor que o funcionário tem é igual a esse que está sendo retornado.
Aqui a gente tem uma diferença, né? Então, uma novidade aqui, depois ele vai aparecer mais para frente aqui nos slides. Esse operador in, eu até comentei ele rapidinho na aula passada. O in ele está testando se um elemento, no caso aqui, né, um valor, no caso aqui o código que representa o departamento na tabela empregado, se ele está contido, ou se ele pertence a esse conjunto de dados aqui. Então o in ele espera receber um conjunto de valores, né, como um dos operandos dele. Então ele está testando se um determinado elemento pertence a um conjunto de valores. Então essa consulta pode retornar um conjunto de valores. Nesse caso específico, está retornando um valor só. Mas se estivesse retornando vários valores, né, aí esse denum seria testado para ver se ele pertence, né, se esse valor de denum aparece nesse conjunto de valores. Se aparecer, o resultado disso é verdadeiro. E aí aquele empregado vai fazer parte do resultado. Aquele empregado que tem esse código vai fazer parte do resultado. Aí uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Na consulta externa, a gente só tem dados de empregado. Né? Tem aqui empregado, nome, último nome, endereço, tudo relativo a empregado. Na consulta interna, todos os atributos aqui, tabelas e coisas que eu estou testando, principalmente na cláusula where, você vê que eu não estou fazendo referência nenhuma a algum atributo que pertença à minha consulta externa. Numa situação dessa, né, a consulta interna vai ser executada uma única vez, vai ser retornado esse valor de código do departamento chamado pesquisa, e esse código que vai ser retornado vai ser utilizado para testar para cada funcionário. Porque independente do funcionário que a gente está testando, esse código do departamento chamado pesquisa não vai ser alterado, ele não vai mudar. Então todos os funcionários a gente vai testar para o mesmo valor. É a mesma consulta. Então essa consulta é executada uma única vez, porque a gente não tem elementos em comum. Eu não tenho atributos na consulta externa que estão sendo utilizados como critérios, né, como condições na minha consulta interna. Porque se isso acontecer, né, a gente diz que as consultas estão correlacionadas, e aí a gente cai numa situação pelo motivo que eu coloquei esse aviso aqui embaixo. Quando as consultas estão correlacionadas, ou seja, eu tenho atributos na minha consulta interna, que também fazem parte da consulta externa, né, uma situação onde eu vou ter que pegar para cada valor desse atributo da consulta externa, eu vou ter que executar uma vez essa consulta interna, porque ela depende desse valor da consulta externa que eu estou testando. Então seria uma situação de, para cada empregado, eu pegar um código de empregado e usar ele na minha consulta interna. Então, ou seja, cada vez que eu estou, para cada registro da consulta externa que eu estou considerando, eu tenho que reexecutar a consulta interna. Aí eu caio numa situação de, dependendo do volume que a gente tenha de dados, né, em cada tabela dessa, o desempenho dessa consulta, usando esse recurso de consulta aninhada, pode cair muito em relação a uma consulta equivalente usando junção entre as tabelas. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Volta. Aí. A gente usou o operador in, né, como se fosse um pertence, está, aparece, né, a gente pode ler dessa forma o comando. Né, então aqui seria, né, selecione o primeiro nome, o último nome e endereço da tabela empregado, onde o denum está, pertence, né, aparece, né, nessa consulta. Então seria uma forma da gente ler isso, né, ler esse código. Quando a gente tem certeza que essa consulta interna está retornando um único registro, um único atributo, ou seja, um valor único, a gente pode, ao invés de usar o operador in, usar direto o operador de igualdade. Só nessa condição. Tá? Se essa consulta interna estiver retornando um único valor, ou seja, uma linha, somente uma linha e somente um atributo nessa linha. Né? Um único valor que a gente possa testar. Aí a gente pode usar a igualdade sem problemas.
Qualquer outra situação, se eu tenho um conjunto de valores, aí eu tenho que usar o IN. Bom, a situação de consulta aninhada, quando elas estão correlacionadas, esse aqui é um exemplo. Não, recupere o nome e endereço de todos os empregados que tenham dependentes com seu mesmo nome e sexo. Né? Por exemplo, né, se o empregado João tem um filho que também se chama João. Né? A gente está testando o mesmo sexo só por garantia, né, porque vai saber hoje em dia, né? Então tem que testar também. Mas a gente está interessado só, né, nos empregados com o mesmo nome. Né? Então qualquer empregado que tenha um dependente que tenha seu, né, o mesmo nome, um júnior qualquer lá, vai aparecer aqui no resultado. A gente usando essa técnica de consulta aninhada, né, a gente na consulta externa, o que a gente tem interesse aqui, né, é o nome, né, primeiro nome e último nome do empregado. O teste que a gente está fazendo é, para cada empregado, eu vou lá na tabela dependente e verifico se o CPF do empregado, né, o CPF desse empregado, aparece como, né, tem um correspondente, esse CPF dele aparece no registro de algum dependente. Se aparece, significa que aquele dependente, né, está ligado aí a esse funcionário. Então eu vou testar se os nomes deles são iguais. Então, ou seja, se o CPF desse empregado aparece na tabela dependente e se o nome desse dependente é igual ao nome do empregado, aí esse empregado vai fazer parte do resultado. A gente está fazendo isso por meio dessa consulta interna. Não, eu estou selecionando lá na tabela dependente, pegando o CPF do empregado, que é na tabela dependente, eu tenho lá o CPF do empregado, que é a minha chave estrangeira correspondente ao CPF, que está vindo da tabela empregado. Então a gente está pegando o CPF do empregado, da tabela dependente, e aí eu estou testando. O nome do dependente é igual ao primeiro nome aqui do empregado e, né, eles têm também o mesmo sexo. Se isso aqui for verdade, então esse empregado vai fazer parte do resultado. Só que o que essa consulta tem de diferente em relação ao exemplo anterior é que agora você vê que a gente está usando atributos de empregado e empregado é uma tabela que está envolvida aqui na minha consulta externa. E eu estou usando atributos dela como parte de testes que eu estou fazendo na consulta interna. Ou seja, para cada empregado, para cada valor que eu tenha de empregado, eu vou ter que executar essa consulta, porque os valores que eu estou testando aqui vão mudar para cada empregado. Então essa consulta interna vai ter que ser executada para cada registro de empregado diferente que eu tenha. Então é nessa situação que o desempenho pode cair bastante. Em relação, se eu fizer uma versão dessa consulta só usando junção normal, sem usar consulta dentro de consulta, eu não vou ter esse problema. Eu faço a junção de uma vez só nas duas tabelas, depois faço a seleção em cima dos atributos. Mas nesse caso aqui, se qualquer uma das duas tabelas for muito grande, ou seja, eu tiver muitos empregados, para cada empregado eu vou ter que executar outra consulta aqui dentro. Se eu tiver uma tabela muito grande de dependentes, a mesma coisa, eu vou ter lá, para cada empregado, eu vou ter que fazer consulta de uma outra tabela que também é muito grande para ir testando. Então, meu desempenho pode cair em relação à consulta sem usar esse recurso, né, de consulta dentro de consulta. Então, é uma outra maneira que a gente tem também para escrever as consultas, né, é um recurso que a gente tem à disposição. De vez em quando, dependendo do tipo da consulta, fica mais fácil a gente pensar nela como para montar a consulta dessa forma, né, uma consulta dentro de uma outra consulta, mas tem que estar ciente de que, dependendo de como a gente estruturou ela, se a externa tiver correlação com a interna, a gente pode cair numa situação dessa que o desempenho pode sofrer. Então, se nessa consulta você está fazendo o desempenho for crítico, né, se for uma consulta que está sendo feita frequentemente ali por uma aplicação acessando o banco, né, aí pode valer a pena você investir um tempinho ali para otimizar essa consulta e fazer ela de outra forma. Mas é uma consulta que você vai executar uma vez ali só para verificar alguma coisa, problema nenhum. Vai lá e pode fazer assim sem problemas. Okay. Outra cláusula que a gente tem para usar nas consultas é quando eu vou fazer uma consulta
né, eu estou usando esse recurso de consulta dentro de consulta, e não me interessa nem testar algum valor lá dentro dessa consulta que está retornando. Se retornar qualquer coisa diferente de vazio, para mim já é suficiente. Né? Para mim já vale como condição. Então, para isso, a gente usa essa cláusula exists. Então, eu estou fazendo a consulta, né? É a mesma consulta que a gente fez aqui. Aqui eu estava testando pelo valor do CPF, se ele aparecia aqui dentro. Né? Aqui eu estou simplesmente modificando isso para, se a consulta na tabela dependente, procurando pelo CPF de um empregado, né, do empregado que eu estou testando, retornar alguma coisa diferente de vazio, isso aqui já dá verdadeiro. Então aqui eu estou testando o quê? Para cada empregado, eu estou verificando se ele tem algum dependente. Então basta que retorne não vazio. Né? Se essa consulta aqui de dentro retornou não vazio, já está ótimo. Né? E aí isso aqui é verdadeiro e esse empregado vai fazer parte do resultado. Se eu quero o contrário, eu falo, quero os empregados que não tenham dependentes. Então seriam aqueles que essa consulta aí daria falso. Então a gente pode usar a forma negativa. Então ao invés do existe, vou usar o not exists. Né? Ou seja, que a consulta ele não existe. Então não existe no sentido de que não retorna valor nenhum. Né? Retorna conjunto vazio. Então aqui eu estou testando para cada empregado se ao consultar o CPF dele na tabela dependente, se retorna alguma coisa. Se não retornar, esse empregado faz parte da resposta. Ou seja, eu quero os empregados que não tenham dependentes. Né? Que ao consultar a tabela dependente com o CPF dele, vai retornar vazio. Então eu quero que quando retornar vazio, o resultado seja verdadeiro. Então eu coloco a forma negativa dela aqui. Então, quando não existe resultado para essa consulta. Ok? Então tem esses 5 funcionários aí que não têm filhos, né? Não têm dependentes, pelo menos registrados na empresa. Né? Pode ter por fora, vai saber. Como o exists ele retorna, né, um valor verdadeiro ou falso, a gente pode colocar vários dele numa cláusula where. Né? Lembra que a cláusula where, a gente pode ter o tamanho que for, no final das contas ela vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então tudo que pode ser avaliado como valor verdadeiro ou falso, a gente pode ir encadeando em operações ali, né, operações lógicas ali, na cláusula where. Então, né, essa primeira cláusula, o exists primeiro, isso aqui no final das contas vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Isso aqui também vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então, se a gente pega um valor verdadeiro ou falso e faz o AND, também está me retornando um valor verdadeiro ou falso. Né? A gente poderia continuar aqui outras operações, AND, OR, etc. Né? Encadear as operações lógicas ali da maneira que a gente precisar para criar as condições. Então, nessa aqui, a gente está testando duas coisas. Né? Eu vou incluir um empregado se tiver algum resultado, quando eu pesquisar na tabela dependente pelo CPF do empregado e retornar alguma coisa. Então, ou seja, esse empregado ele tem dependentes. E, além disso, quando eu pesquisar o CPF do empregado na tabela departamento, esse CPF está aparecendo também, né, como o CPF de algum gerente do departamento. Então, ou seja, eu estou retornando os empregados que têm dependentes e que são gerentes de algum departamento. Então, se der verdadeiro, né, como AND aqui, né, se der verdadeiro para os dois testes, ele tem dependentes e é gerente de algum departamento, esse empregado vai fazer parte do resultado. Então, você vê que aqui basta que retorne alguma coisa. Não me interessa saber qual departamento ele é gerente, qual o nome de dependente, nada. Se retornou alguma coisa já é suficiente para a minha consulta funcionar. E se retornar vazio em qualquer uma, né, vai falhar aqui o exists, e aí esse empregado não vai fazer parte da minha resposta. Okay. Bom, ali a gente usou o operador in para pegar o resultado de um select que estava, né, interno na consulta
E o conjunto retornado por esse select a gente estava usando para comparar com o operador in. Mas se a gente já souber quais são os valores, a gente pode usar de forma direta. Então o que a gente está fazendo aqui nesse abre parênteses valor, vírgula, valor, vírgula, valor, a gente está criando um conjunto de valores para o operador in funcionar. Então a gente está verificando se o CPF do empregado na tabela trabalha em está relacionado com projetos que têm o número 1, 2 ou 3. Então isso é uma forma da gente escrever, né? Ao invés de a gente ter que escrever where prognúmero igual a 1, ou, né, or prognúmero igual a 2, or prognúmero igual a 3, eu escrevo dessa maneira. Ou seja, se o prognúmero for igual a 1, 2 ou 3, isso vai dar verdadeiro. Qualquer outro valor, valor falso. Então é um jeito mais rápido para a gente escrever consultas que a gente está testando para um mesmo atributo, vários valores diferentes para ver se ele é igual a algum deles. Então é uma forma da gente, né, simplificar aí a escrita da consulta. Nesse exemplo, né, lembram a tabela trabalha em? A tabela trabalha em é a tabela de ligação entre empregado e projeto. Então ela tem códigos do empregado, CPF, e código do projeto, prognúmero. Então para cada um empregado trabalha em projeto, eu tenho uma linha ali indicando que esse empregado está trabalhando nesse projeto. Se o empregado trabalha em mais de um projeto, ele vai aparecer várias vezes nessa tabela, né, trabalha em uma vez para cada projeto que ele trabalha. Na consulta que a gente fez, né, eu simplesmente fiz a seleção aqui do CPF empregado, peguei todos os que trabalham nos projetos de número 1, 2 ou 3. Aí no resultado aqui, ó, dá para perceber que a gente tem uns resultados, né, umas linhas duplicadas aí. Tem umas linhas que estão aparecendo mais de uma vez. Isso eu comentei com vocês na aula passada. A SQL, ela não tem a restrição do modelo relacional, não vale para os resultados em SQL. Você pode ter resultados que você tem repetição de linhas, né? Linhas iguais. Então, eu falei, pô, mas eu não quero que apareça resultados repetidos ali na minha consulta, só me interessa, né, os valores diferentes. Então a gente tem uma cláusula para filtrar as repetições que podem aparecer no resultado. Então, se só me interessa valores diferentes, valores distintos, aí, graças a Deus, colocaram um nome muito bom para a gente lembrar da cláusula, distinct. Então, só me interessam os valores distintos nessa consulta, né, no resultado dessa consulta. Então, quando a gente usa a cláusula distinct, a gente está eliminando as duplicatas do resultado, né, que possam aparecer. Nesse caso aqui tinha um atributo só, né, o distinct ali na cláusula select, ele vale para todos os atributos, né, é para o registro, é para a linha. Então ele elimina as linhas repetidas. Se você colocar o distinct e aplicar ele só em um atributo, ele só vai permitir uma cópia dos valores daquele atributo naquela consulta. E os outros ele vai descartar. Ele vai manter o primeiro e o resto ele descarta. Mas geralmente a gente usa, né, para considerar cada linha que a gente tem na resposta. Né? Então vai manter só linhas que são diferentes entre si. Então a gente viu aqui que as duplicatas, né, ficaram só os valores que não tem repetição. Filtrar, né, a mesma consulta, só mudando a cláusula aqui para a gente eliminar as duplicatas. Junções. Né? A gente vem fazendo junções, mas vem fazendo junções de maneira antiga, né? Old school. Por quê? A forma como a gente vem fazendo junções, usando, né, colocando as condições de junção na cláusula where, isso era padrão, né, aliás, era a única forma de ser feita até a SQL 82, né, até a versão 82 aí da SQL. Não tinha outro jeito de fazer junção, era colocar tudo lá na cláusula where, nas condições de junção. Aí a partir da versão 92 da SQL, as versões correspondem ao ano, tá? Então, 1982, 1992, quando saiu o padrão. Então, a partir da SQL 92, foi criada a cláusula específica de junção, que a gente usa na frente da cláusula from.
Então o from agora, além de me indicar de quais tabelas estão vindo os resultados, né, que tabelas estão envolvidas na consulta, agora também vai ser responsável por fazer a junção entre essas tabelas. Isso me dá mais flexibilidade para fazer a junção entre as tabelas, que a gente vai ver que a gente consegue juntar agora elas de formas diferentes. E também deixa a minha consulta, o código da minha consulta, um pouco mais organizado. Porque imagina, se a gente tem uma consulta que está envolvendo muitas tabelas, né, eu teria, né, imagina aí, 10 tabelas envolvidas na consulta. Então, se eu tenho 10 tabelas, eu teria 9 condições de junção para colocar na cláusula where, mais as condições de seleção que a gente vai ter, né, da própria consulta. Então, minha cláusula where vai ficar bastante poluída ali só com as condições de junção. Aí eu teria que ficar procurando ali no meio, pô, cadê as condições, né, que está filtrando realmente aqui os registros, né, as linhas nessa consulta. Então, usando o join, todas essas condições de junção vão ficar na cláusula from. Na cláusula where vai ficar só as condições de seleção. É só o filtro que a gente está aplicando para as linhas da tabela que nos interessam no resultado. Então é uma maneira da gente organizar também um pouco melhor o código. A sintaxe para a gente utilizar o join, então esse primeiro join que a gente vai ver é o join que a gente tem feito até o momento, né, que a gente chama de join interno, junção interna, né, ou inner join. O inner, apesar de a gente poder escrever aqui também, né, empregado, inner join, o inner é opcional, então só o join já basta para dizer que é interno, né, que é a junção normal. Então, você vê que a sintaxe é muito parecida com o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente coloca empregado dependente aqui, empregado, vírgula, dependente, e coloca a condição de junção entre elas aqui na cláusula where, o que vai acontecer é que a condição de junção vai subir para cá, né? Vai subir para a cláusula from. Então, eu tenho agora from empregado, minha primeira tabela aqui, empregado, join, a próxima tabela que eu estou usando na consulta, dependente, on, e aí depois desse on eu coloco a condição de junção entre essas tabelas. Então a condição de junção que a gente estava usando aqui na cláusula where, agora vem para frente aqui, né, da cláusula on, em conjunto com join. Então é tabela 1, join tabela 2, on, critério de junção entre essas duas tabelas. Ah, mas e se eu tenho 3 tabelas? Né? Continuo usando o join ali na frente. Né? Lembra que as operações em SQL, o negócio é modular. Então, quando a gente faz esse primeiro join entre duas tabelas, o resultado desse join é como se fosse uma nova tabela, que é a junção dessas duas. Então, se isso é uma nova tabela, eu posso fazer o join disso com outra coisa. Então, vai ser, né, a gente continua a escrita do código, você vai ter tabela 1, join tabela 2, on, T1 ponto chave primária com T2 ponto chave estrangeira de T1 lá dela, né? Primeira junção. Então isso aqui é como se fosse agora uma nova tabela que né, são todos os atributos de T1 e T2 por meio da junção. Se a gente tem uma terceira tabela, mesma coisa. Join T3, on, e aí a gente continua a escrever. On, o que vai ser? Aí tem que ver. Aí que é importante, né, que é interessante a gente ter o diagrama na mão. Ela fala, T3, de que forma eu vou ligar T3 com T1 e T2? Eu tenho que ver, T3 está relacionado com quem ali? Com T1? Com T2? Né? Então imagina que a gente estivesse fazendo, vamos pegar no diagrama aqui, ó. A gente estivesse fazendo um join de empregado, departamento e projeto. Começamos aí. Empregado, vamos apelidar ela de E, né, para ficar mais fácil. Join, departamento. Então, eu vou juntar elas por qual atributo? Aí tem que ver que relacionamento que eu estou interessado. Posso, no
Não, tem que fazer, não, tem que colocar o on. Tem que terminar a cláusula join, depois você passa para o próximo join. Né? Então, join departamento, on. Se eu quero, o empregado que trabalha no departamento, é uma junção que a gente faz. Se eu quero o departamento que é gerenciado por um empregado, é uma outra junção. A gente tem dois caminhos ali entre empregado e departamento. Né? Um caminho ali, né? Dois caminhos. Aqui, ó. Duas formas de relacionar as tabelas. Então a gente tem que ver na consulta que a gente está criando qual é o caminho que me interessa. Eu estou verificando o empregado que trabalha no departamento ou estou verificando o empregado que gerencia o departamento. Se for um empregado que trabalha no departamento, a junção é por meio desse atributo. Então vamos usar ele, né? Empregado trabalha no departamento. Então minha atributo de junção aqui, denum, empregado tem que ser igual ao denúmero em departamento. Então essa é a condição que a gente usa. O empregado que eu chamei de E, o atributo denum dele tem que ser igual ao atributo na minha tabela departamento de número. Né? A chave primária de departamento igual à chave estrangeira correspondente lá na tabela empregado, né? Que tem os valores do departamento lá na tabela empregado. Então fiz a junção empregado e departamento. Se eu quero agora juntar a isso aqui a tabelinha projeto, é só ver. Projeto, caminho para eu juntar com a empregada, ela tem ligação direta ali com o departamento. Então, se é isso aí que me interessa, né, o departamento que controla um determinado projeto, a gente liga as duas. Então, continua aqui. Então, isso aqui tudo agora é como se fosse para a tabela que eu estou juntando com a tabela projeto. On, critério de junção entre projeto e departamento. Na tabela projeto eu tenho um atributo ali denúmero, né? Denúmero, que é meu elemento de ligação com o departamento, né? Que é o denúmero que está ligando aqui, dizendo que o projeto é gerenciado por esse departamento, com esse código. Então a gente liga. Né? O atributo, na tabela projeto, né? Chamei ela aqui de P, o atributo denúmero em projeto tem que ser igual ao atributo denúmero em departamento. Se tivesse outra tabela, join, nome da tabela, critério de junção entre essa tabela e alguma dessas três que já estão aqui. Então a gente vai seguindo o diagrama aí para fazendo as junções entre as tabelas. Uma vez que a gente faça a junção, né, é como se a gente já tivesse colocado lá where todas essas condições de junção aqui. Então já estão ligadas corretamente. Depois a gente só coloca os critérios de seleção que me interessam. Então, né, na hora que a gente faz a junção, né, aqui, empregado join dependente, usando o CPF como elemento de ligação, o que está acontecendo? Lá na tabela empregado, cada CPF ele vai verificar na tabela dependente quem é que tem o CPF correspondente. Então esse empregado de CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tem 3 dependentes aqui onde o CPF dele aparece. Então ele vai aparecer aqui, ó, 3 vezes. Né? Para esse registro aqui eu tenho 3 combinações. Então John tem 3 dependentes. Né? O outro, né, cadê? 3, cadê? Esse outro aqui é 3, 3, aqui também tem 3 dependentes. Então ele aparece aqui 3 vezes. Né? O código dele aparece aqui 3 vezes. O último dependente aqui, 98 alguma coisa, Jennifer. Então o código da Jennifer aparecendo aqui. O Ramesh, James, Ahmad e Alice aqui não tem CPFs correspondentes na tabela dependente, eles ficam de fora. Porque na hora que a gente aplica os critérios de junção, né, os registros, os valores deles não dão verdadeiro para isso aqui. O CPF do Ramesh não vai ser igual ao CPF de ninguém aqui na tabela empregado. Então, ele fica de fora. Ele não faz parte da junção.
Então todos os registros têm que fazer, né, essa condição que a gente está dando aqui da junção, eles têm que dar verdadeiro. Então por isso que a gente diz que é a junção interna. Só as linhas das duas tabelas que estão dentro, né, que respeitam esse teste, vão fazer parte do resultado. Então essa aí é a minha junção interna. Tá? É como se fosse uma interseção entre esses conjuntos. Só os que, né, a gente tem os elementos em comum que estão relacionados vão fazer parte do resultado. A gente tem uma outra possibilidade, né, quando criar essa cláusula de join, a gente tem a possibilidade agora de fazer uma junção que a gente chama de junção externa. Que pode ser externa à esquerda ou pode ser externa à direita, né, que a gente chama de left join ou right join. Então esquerda, join à direita. Esse esquerda e direita só diz respeito a que tabela, a qual tabela que a gente está referenciando para ser considerada a tabela externa ali, para ficar fora da junção na consulta. Se a gente diz que é um left join, então é a tabela que está à esquerda do join. Então eu estou dizendo que é um left join, então a tabela que está à esquerda é minha tabela para ser considerada externa à junção. Se eu faço um right join ou um join à direita, significa que a tabela que aparece à direita do join, né, ou seja, é a segunda tabela que aparece na cláusula, é ela que está fazendo o papel da tabela externa à junção. O que essa tabela, né, o que significa dizer que essa tabela está fazendo o papel dessa tabela externa? Significa que, agora na consulta externa, se eu faço um left join, ou seja, eu estou interessado nos atributos de empregado, nos registros de empregado, se eu coloco um left join, na consulta, todos os registros de empregado vão fazer parte do resultado. Então eu vou ter um join que vai pegar os atributos de empregado, os atributos de departamento, mas se ele é um join externo à esquerda, todos os atributos da tabela que está à esquerda vão fazer parte do resultado. Todos os registros vão fazer parte do resultado. Ah, mas aí a gente não cai na situação lá de produto cartesiano? Eu falei, não, porque nessa operação do join externo, você tem todos os registros de empregado, então você vai ter, né, essas correspondências aqui todas aparecendo. Ah, mas e os casos que você tem aqui, gente que não tem correspondência? Eles vão aparecer aqui no resultado, mas os atributos correspondentes da segunda tabela vão ficar todos com valores nulos. Então isso que a junção externa faz. Você traz todos os resultados de uma das tabelas, mas você não faz combinação de todo mundo com todo mundo, caso não tenha, né, a combinação. Você simplesmente coloca valor nulo nos atributos, né, da outra tabela que você não achou correspondência. Então se a gente fizesse uma junção externa, nesse exemplo, é o mesmo exemplo anterior, mas agora eu só botei o left, né, a junção externa, ou seja, estou considerando que empregado é a minha junção, é a minha tabela externa na junção. Então vão vir todos os registros de empregado. Então você viu que veio, né, quando a gente fez a junção interna, né, a gente tinha ali 3 linhas para John, 3 linhas para Franklin e 1 para Jennifer, que são todos que têm correspondência. Na junção externa continua vindo. 3 linhas para John, 3 para Franklin e Jennifer. Então até aqui era o conteúdo da minha junção interna também. A partir daqui, como eu tinha registros na tabela empregado que não tinham correspondente, e agora a gente está mandando eles serem incluídos, eu estou dizendo que empregado ela está fazendo esse papel de estar de fora da junção, né? Ou seja, ela é externa à junção, então todos os atributos dela têm que fazer parte. Aí todos os atributos dela que fazem parte, mas nos correspondentes, né, nos atributos correspondentes que vêm da segunda tabela, né, da tabela que está dentro da junção, fica tudo com valor nulo. Né? Então eu não faço combinação indevida ali entre valores, né, entre registros de tabelas diferentes. A junção continua sendo feita de forma correta, né? Se eu não tenho correspondência, é valor nulo, mas eu mantenho todos os registros de uma das tabelas. Então tem situações que às vezes, né, a consulta acaba exigindo um recurso desse tipo. Né? Eu quero todos os dados dessa tabela que apareçam no resultado. Né? E se tiver correspondência na outra tabela, que venha a correspondência, mas se não tiver, ela tem que manter, né, eu tenho que manter esses registros também no resultado.
Então, no caso, se a gente fizesse o pro right join, seria o equivalente lá ao do inner para esse conjunto de dados. Por quê? Né? Dependente, ele tem participação total no relacionamento. Né? Se ele tem participação total, todos os registros independentes estão relacionados a algum funcionário. Então não tem nenhum dependente, né, que não vai encontrar um código correspondente lá na tabela empregado. Cada CPF que eu achar na tabela dependente vai ter um correspondente na tabela do empregado. Então, nesse caso aqui, não faria diferença nos dados. Então, se qualquer tabela que você tenha participação total no relacionamento, junção interna ou junção externa para ela, não vai fazer diferença. Porque ela está relacionada, cada registro dela está relacionado com o registro na outra tabela. Então, só vai fazer diferença quando você tem uma das tabelas que tem participação parcial. Aí a junção interna ou externa vai fazer diferença no resultado. Okay. Funções de agregação. A gente está retornando um monte de dados aí, e aí interessa a gente fazer, às vezes, algumas operações ali para ter uma ideia ali do que está acontecendo com esses dados, né? Ter uma cara desses dados. Uma operação mais básica que a gente pode realizar é simplesmente fazer a contagem de registros que estão sendo retornados na consulta. Então, para isso, a gente tem essa operação, né, essa função count. Então, o count, ele simplesmente está contando todas as linhas que estão sendo retornadas da tabela empregado. Né, eu estou passando ali o asterisco como parâmetro. Né, lembram lá quando a gente faz o select asterisco? Eu estou dizendo o quê? Todos os atributos. Então, ele está pegando o quê? Está contando a combinação de valores de todos os atributos, né, que ele tem ali diferente, né, que ele tem armazenado no banco. Então, para cada linha que ele encontrar na tabela empregado, ele está contando uma vez. Né, e está fazendo essa contagem. Então, cada linha que está armazenada na tabela empregado vai contar uma vez ali. Na tabela dependente, né, se a gente, por exemplo, eu quero encontrar todos os nomes diferentes de dependentes que estão cadastrados aqui na minha base de dados. Então a gente vai lá, select, count e passa o atributo. Só me interessa contar, né, os nomes de dependentes diferentes, então eu passo aqui, nome de dependente da tabela dependente. Aí ele retornou um valor 7. Isso aí está certo? Né, quantas linhas a gente tem na tabela dependente? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retornou 7, aparentemente está certo. Mas, eu tenho valores aqui. Né? A gente tem valores ali que são iguais. Então, se eu quero eliminar da contagem os valores que são iguais, de novo aparece a nossa cláusulazinha distinct. Não, ali, isso aqui é só o conteúdo da tabela inteiro, só para a gente ter a base ali da consulta. Na consulta, ele está considerando só o atributo nome dependente. Tá? Então, ele está considerando só o nome do dependente. Tá? Se tivesse feito count asterisco, aí a interpretação estaria correta. Estou pegando quantidade de dependentes diferentes ali que eu tenho cadastrado. Como aqui eu quero a quantidade de nomes diferentes de dependentes, se eu coloco só o count, ele conta as linhas que você tem armazenadas ali. Então ele está fazendo a contagem, ele está, né, ele pegando só essa coluna aqui, nome dependente, e está contando tudo que for diferente de nulo ali, ele está contando. Eu tenho, né, existe aqui. Se existe algum valor armazenado, eu estou contando. Ele não faz a comparação. Se me interessam só contar os que forem diferentes, aí a gente tem que colocar a cláusulazinha distinct. Ela fala, conta, mas faça a diferenciação aqui, ó. Conte de forma distinta. Ou seja, elimine as duplicatas. Então, sempre que vocês verem essa cláusulazinha distinct, interpretem como, né, que as duplicatas estão sendo eliminadas dali. Então, eu estou eliminando as duplicatas, depois eu estou contando. E aí a gente tem o resultado correto. Né? Cada vez que, no caso, uma das duplicatas aqui é descartada, fica só, né, um valor contando uma vez.
Aí retorna certinho. Okay. Soma, máximo e mínimo. Mesmo princípio. Né? A gente usa da mesma forma, só que, né, o nome das funções ali é diferente. Então, para a função soma, se eu quero somar o salário de todos os empregados, então vou lá na tabela empregado e retorno aqui, ó, soma do atributo salário. Lembrando que, quando a gente faz uma operação desse tipo, né, o que a gente está fazendo? Pegando lá a tabela empregado, vou lá no atributo salário, pego todos os valores e executo aquela função de agregação. Por que de agregação? Porque ele está considerando que empregado todo é um conjunto, eu estou pegando todo esse conjunto e agregando num único valor, que no caso vai ser o resultado ali da soma do salário. Então, se eu tiver, né, 100 funcionários, meu resultado vai ser a agregação num único valor desses 100 funcionários. Então, vai ser a soma desses salários, ou vai ser, me traz qual é o valor máximo de salário que você encontrou na tabela empregado. Né? Então, ele retorna só o valor máximo que você tem lá, considerando todo aquele conjunto de valores que ele analisou. Né? Ou mínimo. Né? Então, retorna o mínimo de salário que você tem dos empregados. Então, ele analisa todos, né, os valores e traz só o valor mínimo. Funcionaria só para atributos de valor. Se eu colocasse um atributo, por exemplo, o nome ali, ele não responderia nada. Ou ele até... Boa pergunta. Porque tem que ver se ele vai considerar a ordem... Que ele tem valor de texto, você tem as operações de comparação que ele considera a ordem alfabética. Eu nunca testei, para te falar a verdade. Nunca surgiu isso, nunca usei isso. É uma para testar. Em princípio seria só para atributos numéricos, porque só faz sentido assim, média. Né? Tirar uma média de nomes. O que é? Não tem. Então não teria. Mas para o máximo, para o mínimo, talvez funcionaria. Se ele considerar a ordem, né? Como se fosse alfabética ali, se você mapeia, né, cada caractere, você tem um representante, você pode mapear para fazer a comparação, daria para ter um significado, mas eu acredito que não funcione. Acho que só para o valor numérico. A empresa quer ser 25K o salário mínimo? Oi? É porque os dados baseado em empresa americana, o salário é anual, eles colocam sempre... É o valor ano, não é o valor mês. Mas é um bom salário, né? Ministro do STF para acabar de receber o aumento aí, né? Então, então a gente tem várias funções de agregação, né? Máximo, mínimo, soma, média, né? Então aqui eu estou calculando a média de salário. Então a média de salário dos empregados, 35,125. Aqui, né, a gente está fazendo também uma agregação, só que não só baseado numa tabela. Eu estou fazendo uma consulta normal, né, e aí o resultado dessa consulta normal eu estou fazendo a agregação. Aqui no caso eu estou querendo saber o quê? O menor salário, mas só dos pagos pelo departamento chamado de diretoria. Aí a gente está fazendo aqui na cláusula from, a gente está usando a junção, empregado, join, departamento, ou seja, junte a tabela empregado com a tabela departamento. Na junção, use como critério, né, de junção, se o denum em empregado é igual ao denúmero em departamento, aí o resultado dessa junção, você vai lá, filtra, somente deixa só os registros que tem denome, né, não departamento igual à diretoria. Depois que você tem esse conjunto de dados, vai lá e aplica essa função de agregação. Pega o atributo salário e acha qual é o mínimo. Né? Aí se retorna o resultado. Né? Então, na diretoria, o mínimo, né, o piso salarial, tá bom. Né? 55 mil. Eu acho que só tem o chefe na diretoria, né, nessa empresa aí. Se a gente quiser a média salarial, né, nesse caso aqui, então, se eu tenho só from empregado, então estou pegando a tabela inteira. Né? Então, ele está fazendo a média de salário de todos os empregados que estão cadastrados ali na tabela empregado, né, e retornando aqui o resultado. Bom, a gente pode usar essas funções de agregação e pode ir combinando e fazendo consultas aí. Por exemplo, se eu quero listar o nome dos empregados que possuem 2 ou mais dependentes, né, a gente pode usar, né, eu quero os empregados, nome e último nome do empregado. Minha condição é que
que esse empregado tenha 2 ou mais dependentes, eu posso ir lá e consultar na tabela dependente, verificando se, quando eu filtro a tabela dependente aqui, usando o CPF do empregado, ou seja, como se fosse a junção, né, com o CPF do empregado, se o resultado disso aqui, né, estou usando o count aqui, então o resultado disso aqui vai ser um número. Para cada empregado, essa consulta aqui vai ser executada, usando o CPF dele aqui, né, no critério de comparação aqui com o dependente. Então, para cada empregado, eu vou verificar se a consulta com o CPF dele retorna uma contagem maior ou igual a 2 aqui no número de registros que ele tenha relacionado lá na tabela dependente. Então, como isso aqui tudo retorna um valor, a gente pode fazer essa comparação, se esse valor é maior ou igual a outro. Se for, esse empregado vai fazer parte do resultado. Então, no caso aqui, a gente tem 2 empregados lá que têm mais de 3 filhos, né, mais de 3 dependentes na tabela dependente. Então, essa é uma forma da gente fazer isso. Tem outra forma que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pode ter mais atributos aparecendo na cláusula select junto das funções de agregação. Cada atributo que a gente coloca além das funções de agregação está criando subgrupos que vão ser considerados na hora que a gente aplicar a função de agregação. O que isso significa? Quando eu coloco aqui o denum, esse atributo denum, que representa o número do departamento na tabela empregado, significa que agora esse select vai lá na tabela empregado e cada denum que ele encontrar diferente, ele forma um grupo de valores para cada um que ele encontra. Então ele vai ter lá vários empregados que têm o denum igual a 1, vários empregados que têm o denum igual a 4, vários empregados que têm o denum igual a 5. Então, para cada valor diferente desse atributo, que não faz parte de funções de agregação, ele forma um subgrupo nesses dados. E aí a função de agregação é aplicada em cada um desses subgrupos. Então, os atributos que a gente tem aqui fora das funções de agregação me definem a quantidade de grupos que a gente vai ter aqui na hora da função de agregação ser aplicada. Então você vê que aqui agora eu usei a função de agregação, mas o resultado não foi só um número. Foi o quê? Para cada registro diferente, valor diferente de denum, eu tenho o correspondente lá das funções de agregação. Então nesse caso aqui, o denum, o count asterisco, ele contou quantidade de linhas. Então a quantidade de linhas que tem um denum igual a 1, quantidade de linhas que tenha denum igual a 4, quantidade de linhas que tenha denum igual a 5. Então eu sei que o departamento 5 tem 4 funcionários, o departamento 4 tem 3 funcionários, o departamento 1 tem 1 funcionário. E que a média de salário no departamento 1 é 55 mil, no departamento 4 é 31 mil, no departamento 5 é 33.250. Então a função de agregação vale para cada valor diferente dos atributos que a gente tem aqui. Quando a gente tem atributos que não fazem parte da função de agregação aparecendo no select, que envolve funções de agregação, a gente obrigatoriamente tem que colocar a cláusula group by. Por quê? Porque como cada atributo que não faz parte de função de agregação, ele define subgrupos nesses dados, da mesma forma que foi definido aqui, cada valor de denum criou um subgrupo ali para ser aplicada a função de agregação. Se eu tivesse mais atributos, a ordem em que esses atributos são considerados definem subgrupos diferentes. Uma coisa é eu ordenar, imagina que a gente tem os dados aqui da turma, por exemplo. Se eu agrupar todo mundo aqui, por exemplo, por, sei lá, curso mais o quê? Curso, cor do cabelo e... Curso, cor do cabelo, usa óculos ou não? Só porque eu olhei para você. Usa óculos ou não? Tem mais gente com óculos. Então, a ordem que eu defino esses 3 atributos, os grupos que a gente vai ter vão ser diferentes.
Uma coisa é o primeiro agrupar por curso, aí todos os que têm curso igual, aí depois eu vou agrupar esses que têm curso igual, né, por uso de óculos ou não, né, e depois, nem lembro o atributo que eu falei, né, ou depois vou agrupar por cor do cabelo, aí eu vou ter, né, um perfil aí de grupos. Outra coisa é o primeiro agrupar por uso ou não óculos, depois agrupar, né, por cor do cabelo. Então, a ordem que a gente está fazendo os agrupamentos, vamos gerar grupos diferentes. Então, se a gente tem atributos envolvidos aqui, né, mais atributos que não estão envolvidos na função de agregação, eu tenho que declarar exatamente em que ordem eles devem ser considerados, né, para o compilador SQL ali saber exatamente de que forma ele vai agrupar os dados para aplicar a função de agregação. Então, se você cria no select, está usando função de agregação, e algum atributo que não faz parte da função de agregação está aparecendo, você tentar executar, não vai executar. Né? O servidor vai te retornar um erro lá dizendo que, olha, tem atributos na sua cláusula select que não fazem parte da função de agregação e não foram incluídos na cláusula group by. Então vai aparecer uma mensagem desse tipo lá para você, né? Uma mensagem de erro desse tipo. Então, obrigatoriamente, a gente tem que incluir, né, os atributos que não fazem parte de função de agregação, estão na cláusula select, na cláusula group by. Aí a função executa. Beleza. Da mesma forma que a gente tem a cláusula where para fazer filtro, né, seleção de linhas que eu quero no resultado, uma vez que a cláusula group by está criando agrupamentos diferentes nos dados, pode ser, né, interessante a gente também ter uma cláusula para filtrar quais agrupamentos eu quero que faça parte do resultado. Às vezes não me interessa todos esses subgrupos, só me interessa alguns que respeitem alguma determinada condição. Então, por exemplo, se eu quero que para cada projeto, mas só aqueles com mais de 2 funcionários, né, eu vou listar o número do projeto, o nome do projeto e o número de empregados que nele trabalham, né? Se eu fizer uma consulta dessa forma, estou colocando aqui o número do projeto, o nome do projeto e a contagem. Count. Né? Então precisa aqui tabela projeto trabalha em, onde o número do projeto é igual... cadê penuro? O número do projeto é igual ao número do projeto A correspondente em trabalha em, agrupando pelo número do projeto e depois pelo nome. Então, ou seja, eu preciso lá da tabela trabalha em para saber quantos empregados trabalham em cada projeto. Então, estou juntando as duas. A quantidade de registros que eu tenho no resultado da junção é, para cada projeto, a quantidade de empregados. Então, para o projeto 1, se eu tiver 10 empregados, vai aparecer 10 registros do projeto 1 ligado a cada um desses 10 empregados. E aí, esse count vai contar esses 10 e a gente tem o resultado aqui dessa contagem. Então, para cada número, nome de projeto, eu tenho a contagem de registros que foi encontrada nessa consulta. Só que aqui, eu pedi para somente aqueles com mais de 2 funcionários. E no resultado aqui a gente tem pelo menos 2 projetos que tenham somente 2. Eu não quero esses caras aparecendo no resultado. Eu quero só aqueles que tenham contagem acima de 2. Então a gente usa a cláusula having para fazer esse filtro dos grupos que foram formados pelo group by. Aí a gente acrescenta a cláusula having ali e estabelece qual é a condição. Né? Having, minha contagem, maior do que 2. Então a função que a gente está usando aqui é count, né? Então só quero aqueles grupos que têm a contagem maior do que 2. Então o cuidado que a gente tem que ter aqui no having é que a condição que a gente usa geralmente é também uma função de agregação, cujo resultado a gente está usando para testar, né, se aquele subgrupo der verdadeiro para aquele teste que a gente está fazendo com a função de agregação, né, aquele grupo vai entrar no resultado, senão ele vai ser descartado. Aí tem uma particularidade, como a gente está usando mais o MySQL aqui para fazer as tarefas, nessa última versão do MySQL eles incluíram uma extensão, essa extensão ela não faz parte da SQL, é coisa específica do MySQL, que permite que numa consulta desse tipo,
Se, por exemplo, se a gente tivesse colocado um apelido para esse atributo, para o resultado disso aqui, count as a contagem, por exemplo, né? Você deu um apelido para o resultado, para essa coluna nova que está sendo criada. A gente poderia usar esse apelido na cláusula having. Então, having, contagem, né, que foi o apelido que a gente colocou aqui, maior que 2. O MySQL, essa última versão do MySQL, está permitindo fazer isso. Mas isso não é padrão da SQL. Então, só chamar a atenção para vocês, caso alguém faça uma consulta desse tipo, executa, funcionou. No outro SGBD não vai funcionar. Tá? Porque isso não é padrão da SQL. Então, por enquanto, acho só que eu tenha conhecimento, só o MySQL que implementou isso. Os outros todos você tem que escrever dessa forma. Tá? Então, só essa versão 8 aí, que saiu pouquinho tempo do MySQL, que está vindo com uma extensão que está vindo ativada por padrão. Se não tivesse, teria que ativar ela para isso funcionar, mas já está vindo ativado por padrão. Então, né, às vezes você instala, executa, cria uma função, cria a consulta funcionando dessa forma, ela funciona, aí você vai tentar executar isso no outro SGBD, erro, e o que está acontecendo, né? Então, é uma situação desse tipo, né? Ok. Bom. Quando a gente quer, muitas vezes, restringir a quantidade de valores que estão sendo retornados na consulta, né? Às vezes a gente está fazendo consulta rápida ali, testando a consulta, né? Vendo se está funcionando. Aí fala, não precisa me retornar esse 1 milhão de linhas da tabela aqui. Me retorna umas 10 aqui que eu já sei se a consulta está funcionando ou não. Né? Só para ter uma ideia ali se está tudo ok. Então não precisa retornar todo o conjunto de dados. Então uma forma da gente fazer isso é usar a cláusula limit. Né? Limit. Então isso é útil tanto quanto a gente está testando, né? Consultas, tabelas são muito grandes, para não ter que toda hora vir aquele mundaréu de dados lá para ser exibido, lá para ser carregado na memória. Ou muitas vezes quando a gente tem aplicações, né, que estão se comunicando com o servidor de banco de dados. A aplicação, muitas vezes, está fazendo uma consulta lá, eu não preciso de uma quantidade muito grande de dados para continuar a execução dela. Às vezes você fez uma pesquisa lá qualquer e você não precisa que venha o conteúdo inteiro da tabela para a sua aplicação. Precisa vir só um subconjunto dos dados lá para a aplicação continuar funcionando. Até porque na tela lá da aplicação você vai conseguir exibir o quê? 20, 30 registros de uma vez? Então você não precisa trazer 1 milhão de registros para mostrar 20, 30. Traz os 20, 30 ou traz 200, né? E vai, se o cara rolar a página ali, você ainda tem um pouquinho, né, de dados ali na memória. Se chegar no final, você traz mais 200 e continua mostrando. Então você está economizando banda aí de comunicação entre o servidor e a sua aplicação. Imagina que você está numa rede ultra rápida de celular em Rio Paranaíba. Né? Sua aplicação móvel comunicando lá. Pô, você não vai fazer sua aplicação, né, toda hora buscar um monte de dados, não vai funcionar, você não vai conseguir. Sua aplicação não vai responder para o usuário. Então você, né, tem que pensar nessas coisas. Uma forma a gente pode usar, a cada vez que eu estou buscando lá, não precisa buscar tudo, busca só um pedacinho aqui e traz aqui para o resultado. Então, nesse exemplo aqui, né, nessa consulta, selecionar primeiro nome e o salário dos empregados, ordenando pelo salário de forma decrescente. Então está aqui o resultado. Ela fala, mas não quero que venha todo o resultado. Se eu ordenei de forma decrescente, pô, quero saber quem é o cara que ganha mais aqui. Né? Aí a gente pode pegar, então faço a consulta, vou pegar só o primeiro. Então a gente pode fazer, né, o limite 1 aqui. O valor que a gente está colocando aqui é a quantidade de registros que vão ser retornados. Então limite 1, né, a mesma consulta que a gente fez aqui, só colocando o limite 1 aqui no final. Me retorna um único resultado. Limite 3, me retorna 3 resultados. Limite 20, vai me retornar os 20 primeiros resultados. Mas eu não quero os 20 primeiros resultados, ou eu não quero o primeiro resultado. Eu quero o segundo, ou quero 20 registros a partir do 10º. Então eu quero ter pular alguns registros e começar uma contagem a partir dali. Né, para pegar esses próximos. Né, por exemplo, nessa ideia que eu estava falando aqui, né, da aplicação comunicando com o servidor de banco de dados e a cada hora trazendo um pouquinho, né, numa primeira comunicação, vou pegar os primeiros 100 registros. Né, aí você faz ali um
pode usar um limit 100 ali. A partir da segunda, eu não vou pegar os 100 primeiros de novo. Eu vou pegar do 101 até o 200. Então, ó, ignora os 100 primeiros e pega os 100 depois. E aí você vai andando ali na tabela, caso necessário, até chegar no final da tabela. Então, ou seja, é interessante que a gente tenha uma maneira de informar para a consulta, falar, ignore alguns registros no começo e passe a contar a partir daí. Então, a gente tem um recurso para fazer isso, que é a cláusula offset. Então, a gente pode definir um offset, que esse offset é justamente quanto eu vou ignorar no início para começar a contar a partir dali. A gente tem duas formas de escrever, né, de informar esse offset na cláusula limit. Né? No MySQL, botei uma observação aqui, isso aqui é a sintaxe específica do MySQL, pode não ser exatamente assim em outros SGBDs. Se a gente coloca dessa forma, limit 1, 3, eu estou dizendo que eu quero que retorne um registro, não, 1, 3, offset, inverso, offset, registro. Eu quero que retorne, ignore o primeiro registro e retorne 3 a partir dali. Então, número, vírgula, número, na frente do limit, o primeiro valor é o offset, o segundo valor é a contagem. Então, interpretem como, ignore essa quantidade de registros, depois que você ignorou essa primeira quantidade de registros, me retorne essa quantidade aqui a partir daí. Então, nesse aqui você ignora o primeiro registro e a partir então do segundo você vai contar 3. Então, você vai retornar o segundo, terceiro e quarto registros da tabela. Se a gente for pegar a tabela inteira aqui, a gente tinha o primeiro registro, era o James. Então, a gente na consulta, a gente está mandando, ó, ignora o registro 1. Ignora um registro, né, uma linha. Então, eu estou ignorando o James e vou começar a partir daqui. Então, o meu ponto de início, né, o meu offset fez o meu ponto de início parar aqui. Quantos eu vou pegar? 3. Então, vou pegar lá Jennifer Franklin Ramesh. Né? Jennifer Franklin Ramesh. Então, peguei os 3 a partir dali. A outra forma da gente escrever inverte aqui a sequência. Então, limite 3, ou seja, me traga 3 registros, mas, né, offset 1, ignore um registro. Se fosse offset 10, ignore 10 registros e a partir daí me traga 3. Então o offset indica, né, o valor do offset indica quantos registros você vai ignorar para começar a contagem. Né, para começar a contagem aqui do limite. Beleza? Gol? O que aconteceu? Se fosse mais final de período, alguém que foi aprovado, né? Consegui. Bom, aqui a gente tem um resuminho aí das cláusulas possíveis que a gente pode usar para montar um select. Então, sendo que as duas primeiras são obrigatórias. Toda consulta você vai ter select from. Não tem jeito de deixar alguma das duas de fora. Então, select from obrigatório. Agora a gente sabe que na frente do select vem lá a lista de atributos, na frente do from ou vem a lista de tabelas ou já vem, né, as tabelas com as junções, né, para a gente usar os joins. O where as condições de seleção ou, né, também as condições de junção, caso a gente não tenha feito uso do join. O group by para fazer a indicar a ordem com que os atributos têm que ser agrupados. O having, caso a gente vá filtrar agrupamentos que foram feitos pelo group by. O order by para, depois que toda a consulta retornou um conjunto de dados, de que forma que eu quero ordenar esses dados. E se eu quero limitar a quantidade, né, de registros que estão vindo no resultado, eu coloco o limit lá no final. Então, todas as outras aqui são opcionais. Sendo que, caso elas apareçam, a ordem tem que ser exatamente essa. Né? Então, você não pode passar uma na frente da outra ali. Então, se aparecer um group by e um order by, o group by é primeiro, o order by vem depois. Né? Se aparecer, né, order by limit, order by primeiro, limit depois. Então, sempre nessa ordem aí
né? Apareceu qualquer uma delas, tem que respeitar essa ordem, né? Não pode passar uma na frente da outra, vai te dar um erro lá na hora que você mandar executar a consulta. Joinha, com isso aí vocês conseguem fechar todas as 3 listinhas que estão lá na ferramenta, lá, né, na plataforma para vocês trabalharem. Aí eu mandei uma dica hoje à tarde lá para um pouquinho antes da aula, para quem não quiser instalar servidor no notebook para testar. Tem um serviço na internet que chama SQL Fiddle. SQL... SQLfiddle.com, acho que é o site. Eu mandei o link lá pelo Slack. Que ele simplifica aí, você consegue testar as consultas sem precisar ter nada instalado. Como é que ele funciona? Ele vai abrir uma janelinha lá para você, aí você seleciona qual SGBD você quer que ele considere, né, a sintaxe. Então, como no site lá do RI ele usa o Postgre, vocês podem selecionar lá o Postgre. E a partir daí, para você começar a executar a consulta, você tem que criar a estrutura, né, para a sua consulta ser executada. O que é a estrutura? As tabelas e os dados. É o código DDL lá que cria a tabela e coloca os dados dentro da tabela. Esse código, na plataforma RI, tem um menuzinho na lateral esquerda, na hora que você abre o exercício, tem um menuzinho à esquerda que uma das opções é Download SQL. Esse SQL que é baixado é esse código para você criar a estrutura da tabela, né, e já o conteúdo da tabela. Então você pode pegar esse código SQL que você baixa lá no RI, cola lá no SQL Fiddle, e aí ele vai ter um botãozinho lá, Build Esquema, né, ou seja, build, né, construi o banco de dados a partir desse código que você mandou. Você vai apertar esse botãozinho, ele vai criar a estrutura ali para você, e aí vai abrir a janelinha, vai deixar habilitada a janelinha da direita, que é a janelinha para você criar a consulta. Então você vai criar a consulta que vai executar em cima desse script que você mandou com a estrutura do banco. Então fica fácil de testar sem ter que instalar nada no computador, né? Baixa lá o scriptzinho do exercício, executa ali para ele criar, né, no site ali, no próprio site, para ele criar a tabela e armazenar os dados, e aí você vai já criar a consulta e testar para ver se está funcionando ou não. Ele já te dá o resultado ali, se funcionou, ele te traz o resultado, né, os dados, aí você vê se está de acordo lá com a resposta do exercício. Se não funcionou, ele vai te dar uma mensagem de erro, alguma coisa lá, que pelo menos você vai ter uma dica lá do que aconteceu. Às vezes é uma palavrinha que está errada, às vezes é uma vírgula no lugar de um ponto, né, alguma besteirinha assim, que na mensagem de erro você consegue detectar. Lá no RI, você não tem como saber. Você submete e a resposta é só sim ou não. Né? Assim, passou ou não passou, você não tem um código de erro que retorna. Então, às vezes, você não percebe ali o que está acontecendo. Então, é interessante você executar numa ferramenta desse tipo, né? Então, quem não tem o SGBD instalado ou não quer instalar, acessa o site, executa lá e aí você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Né? E ter a pista ali do porquê que a consulta não funcionou. E aí você ajusta ali antes de submeter. Joinha? E aí, qualquer dúvida, passa lá, BBT 230, as ordens. Joia? Então, bom fim de semana. Terça-feira a gente brinca mais com isso aí.